Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje, se você estiver vendo o vídeo no dia da publicação, dia 4 de janeiro, para assistir a um vídeo de revisão para a segunda fase da FUVEST Unicamp, onde o nosso tema será forças intermoleculares. Isso mesmo, esse já é o 7º vídeo de uma série de 8 vídeos que eu vou publicar. O primeiro foi uma introdução, depois veio estequiometria, química orgânica, equilíbrio, eletroquímica, termoquímica e agora a gente vai falar de forças intermoleculares. Esse é o último vídeo que eu vou publicar antes da prova da FUVEST. O próximo vídeo, que é para fechar essa série de 8 vídeos, é um vídeo sobre poluição. A gente vai tentar relacionar poluição, meio ambiente com a química, mas isso é muito mais cobrado nas provas da Unicamp. Então já vai ficar bem naquela semaninha da prova da Unicamp mesmo, tá certo? Então, para a prova da FUVEST, esse é o último vídeo. Nós iremos falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares. Como todos os vídeos de revisão, tem essa parte que eu faço um bate-papo rápido com vocês, de no máximo 4 minutinhos. Depois vem uma parte teórica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as forças intermoleculares, né? Quais são os 3 tipos de forças mais cobrados nos vestibulares. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio da solubilidade e sobre também essa ideia de ponto de ebulição, dentro das propriedades físico-químicas, né? Como que se comporta o ponto de ebulição em função das forças intermoleculares. Então a gente vai primeiro comparar moléculas de mesmo tamanho com forças diferentes e depois moléculas de tamanhos diferentes, e a gente vai sempre dando algumas dicas aí para que vocês possam resolver os exercícios com maior tranquilidade. Forças intermoleculares é um assunto bastante cobrado, mas principalmente nas provas da Unicamp, tá certo? Ela leva muito em consideração essa parte de interações, tanto na primeira como na segunda fase. Na FUVEST a cobrança é um pouco menor, geralmente ela vem em um itemzinho de uma questão, não é exatamente o foco da questão. Já na Unicamp o foco da questão geralmente, né, vai para forças intermoleculares, então eles gostam muito de cobrar isso. Então é bacana para você que vai prestar esse vestibular, porque força intermolecular está sempre presente também no nosso cotidiano. Quando você vai fazer a limpeza, por exemplo, de uma panela suja com óleo, né, você vai usar, obviamente, os conceitos trabalhados nas aulas de forças intermoleculares. Não que você precise disso para limpar a panela, mas se você tem esses conhecimentos, fica muito mais fácil para você entender o que está acontecendo. Então a ideia é justamente essa, é que a gente consiga explicar do ponto de vista da química fenômenos que a gente encontra aí no nosso cotidiano, tá certo? Esse é exatamente o foco aí das provas de segunda fase da Unicamp. A FUVEST é um pouco mais técnica, mas também envolve esse tipo de interação. Então é bom a gente estar sempre antenado com essas interações. De novo, bate-papo, parte teórica, resolução de exercícios. Na sequência, você baixa a questão, tem lá o vestibular que eu selecionei, FUVEST Unicamp, e o ano da questão. Você faz o download dessa questão, depois de ver a aula teórica, depois de ver a resolução do exercício, tenta resolver sozinho. Tenta resolver sozinha. Se você conseguir fazer isso, é sinal que você já se apropriou desse conhecimento, já está bastante inteirado, bastante inteirada, e você vai com certeza fazer aí essa prova de segunda fase com muito mais tranquilidade. Já aproveito para deixar aqui o meu desejo de uma boa prova para você que vai prestar a prova da FUVEST, que será no primeiro final de semana de janeiro, e eu volto depois, né, gravando um vídeo sobre meio ambiente e química, para poder também desejar uma boa prova para você que vai fazer a prova da Unicamp, tá certo? Então, agora vamos assistir a parte teórica e a resolução dos exercícios com o tema forças intermoleculares. Beleza? Até mais! Fala galera, vamos agora para a parte teórica do assunto forças intermoleculares. Bom, quando a gente fala em forças intermoleculares, eu sempre gosto de retomar esse meu gráficozinho aqui, esse meu esqueminha aqui, porque vai ficar muito mais fácil para você poder entender o processo. Bom, quando eu tenho uma substância sólida, eu aqueço, ela passa para o estado líquido, se eu continuo aquecendo, passa para o estado gasoso. Na mudança de estado sólido para o líquido, a gente vai enfraquecer a força que mantém unidas as moléculas, ou as partículas.
No caso aqui é força intermolecular, então são as moléculas. Então, se eu aqueço, eu estou diminuindo a força intermolecular. Eu estou enfraquecendo essa força. Bom, se uma coisa está no líquido e passa para o gasoso, eu vou romper esta força. Tanto que no estado gasoso, as moléculas estão totalmente separadas. Por quê? Porque eu já rompi a força intermolecular, tá certo? Então, do sólido para o líquido enfraquece, do líquido para o gasoso rompe as forças intermoleculares. Bom, essas forças intermoleculares vão depender da polaridade das moléculas. Se as moléculas forem apolares, a gente vai dizer que a força é a de polo induzido. Exemplo de moléculas apolares, CO2, H2. Se tem dificuldade para determinar a polaridade de moléculas, eu tenho uma aula sobre polaridade no bloco 1, que ela é muito simples. Então vai lá e assiste, é uma aula rapidinha, só para você retomar esse assunto, tá bom? Mas para ser apolar, número de nuvens igual ao número de ligantes, todos os ligantes são iguais, beleza? Uma molécula polar, a gente vai dizer que a força que une uma molécula polar é a de polo permanente. H2S, HCl, HCN, CCl3H, enfim, tem várias moléculas que são polares e que se unem aí por dipolo permanente. De novo, polar, número de nuvens diferente do número de ligantes, ou número de nuvens igual ao número de ligantes, mas os ligantes são diferentes. De novo, volta lá na aula de polaridade para você determinar isso com maior facilidade. Bom, mas só que tem moléculas que são muito polares. Bom, eu digo que ela é muito polar quando ela tiver um átomo de hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Lembra da fila de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Olha o H, é o menos eletronegativo. Olha os três primeiros aqui, são os mais eletronegativos. Quando você tiver o H ligado em um desses três, você tem uma molécula muito polar, você tem uma região muito polar. A gente diz então que isso é mais do que um dipolo permanente. Isso é uma ligação ou ponte de hidrogênio. E os exemplos de moléculas que fazem ponte de hidrogênio aqui, HF, H2O, NH3. Qualquer molécula que você tenha o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, são moléculas que vão fazer aí ponte ou ligação de hidrogênio. Tá? O termo correto é ligação de hidrogênio, mas a gente que é velhinho usa até hoje ponte de hidrogênio. Certo? Então as forças intermoleculares são essas três que a gente estuda, dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Agora a gente vai falar um pouquinho da solubilidade em função das forças intermoleculares e da polaridade. Bom, a gente sabe que na química a gente tem um princípio chamado que semelhante dissolve semelhante. Ou seja, se uma substância for polar, ela vai dissolver uma outra substância polar. Se a substância for apolar, ela dissolve uma outra substância apolar. Então, semelhante dissolve semelhante. O semelhante dissolve o semelhante. Bom, a gente tem algumas moléculas que são muito interessantes. Por exemplo, sabão. Sabão é um sal de ácido graxo. Ácido graxo é um ácido de cadeia carbônica longa e que tem essa cabecinha que tem uma polaridade muito grande. Então a gente diz que aqui a gente tem uma parte polar que dissolve ou que interage bem com a água, e aqui a gente tem uma parte apolar que dissolve ou que interage bem com a gordura. Toda vez que você tiver carbono e hidrogênio, ou seja, os hidrocarbonetos, eles são considerados apolares. Hidrocarbonetos são apolares, então lembra sempre disso, tá bom? Esse princípio é muito simples, por isso que eu já fui direto aqui para o mecanismo de ação do sabão. Então vamos lá, no sabão vamos supor que você tem uma panela, que você tem uma gotinha de óleo aqui, tá certo? Essa gotinha de óleo não vai interagir com a água, porque o óleo é apolar, porque tem carbonos e hidrogênios, e a água é polar. Então o que você faz? Você joga o sabão. Essa parte do sabão, ela vai interagir com a gordura, e a parte polar do sabão vai interagir com a água. Então a água vai arrastar essa gordura para fora daqui, e aí vai proceder a limpeza, tá certo? Bom, quando a gente fala em solubilidade, tem alguns termos que a gente tem que sempre lembrar. Hidrofóbico é medo de água, são substâncias apolares. Hidrofílico é afim de água, são substâncias polares.
Lipofóbico, medo de gordura, são substâncias polares. Lipofílico, afim de gordura, são substâncias apolares. Quando a gente fala em anfifílico, é afim dos dois. No caso, o sabão é uma molécula anfifílica. Ela tem uma parte que interage bem com a gordura e ela tem uma parte que interage bem com a água. Por isso que é importante a gente sempre lembrar disso aqui, tá certo? Então, o princípio da solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Lembra sempre que tem algumas moléculas que apresentam na sua estrutura tanto uma parte que é afim de moléculas apolares, como uma parte que é afim de moléculas polares, a gente chama de anfifílico. Então, todos esses termos aqui, ó, hidrofóbico, hidrofílico, lipofóbico, lipofílico, vão estar presentes aí nas questões. Hidro, água, lipo, gordura. Fóbico, medo, fílico, afim. Beleza? Bom, dando continuidade, a gente vai agora analisar uma outra propriedade física que tem muita relação com as forças intermoleculares, né? É o ponto de ebulição. O ponto de ebulição a gente vai analisar a intensidade das forças intermoleculares. A ligação de hidrogênio tem uma intensidade, ou seja, vai apresentar as moléculas unidas por ligação de hidrogênio, tendem a apresentar um ponto de ebulição maior do que moléculas unidas por dipolo permanente, que tem um ponto de ebulição maior do que moléculas unidas por dipolo induzido. Isso tem que lembrar sempre que é válido para moléculas com tamanhos ou massas parecidas. Então, quando a massa for parecida, a gente tem que a ligação de hidrogênio predomina em relação ao dipolo permanente, que predomina em relação ao dipolo induzido. Então, o dipolo induzido é sempre aquela força intermolecular de menor intensidade. Geralmente, as moléculas unidas por dipolo induzida com tamanho pequeno, elas geralmente estão no estado gasoso. Dipolo permanente é um pouquinho maior o ponto de ebulição e ligação de hidrogênio bem maior. Se costuma colocar sempre uma questão assim, ó. Por exemplo, eu pego aqui H2O, H2SE, H2S e H2T, né? Então aqui, ó, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio, todos da família do oxigênio. Aí eles falam assim, ó, aqui a massa é menor, aqui a massa é maior, maior e bem maior, tá certo? Porque o telúrio é maior do que o selênio, que é maior que o enxofre, que é maior que o oxigênio. Aí eles falam assim, por que que mesmo tendo massas crescentes, o ponto de ebulição da água é maior do que o de todos esses outros hidretos aqui? Por que que a gente pode afirmar isso? Aí você vai pensar no seguinte, apesar de ter tamanhos diferentes, né, de ter massas diferentes, a água é a única que faz ligação de hidrogênio. Então aqui tem a maior intensidade, então é por isso que a água é líquida à temperatura ambiente. O H2S, todos os outros aqui não são líquidos à temperatura ambiente, tá certo? Então é só a água, beleza? Então sempre cai uma questãozinha disso, você sempre lembra que quando fizer a ligação de hidrogênio vai ter um ponto de ebulição maior, beleza? Então isso aqui é só um exemplo de um exercício que pode ser cobrado, ou que já foi muito cobrado em vestibulares. Uma outra relação que é muito interessante com o ponto de ebulição é com relação ao tamanho da cadeia. Aqui eu estou pegando uma cadeia com 6 carbonos, uma com 5 e uma com 3 carbonos. A cadeia com 6 carbonos, por ser maior, vai ter um maior ponto de ebulição em relação a uma cadeia com 5 carbonos, que tem um maior ponto de ebulição em relação a uma cadeia com 3 carbonos. Então, quando eu pego moléculas que têm a mesma força intermolecular, a gente pode dizer que quanto maior o tamanho da cadeia, maior vai ser o ponto de ebulição, beleza? Uma outra ideia também para finalizar essa nossa revisão de forças intermoleculares é com relação aos pontos de contato. Eu estou pegando aqui 3 moléculas com a mesma fórmula, C6H14 para as 3. Então as 3 têm 6 carbonos. Mas olha só, essa aqui não tem nenhuma ramificação. Então, se eu fosse posicionar uma outra molécula aqui, ela encaixaria perfeitamente nessa. Ou seja, eu teria mais pontos de contato, então a separação seria mais difícil. Por isso que o ponto de ebulição das moléculas lineares são sempre maiores do que das moléculas ramificadas. Aqui eu tenho uma ramificação só e aqui eu tenho 2 ramificações. Então, o maior ponto de ebulição é dessa molécula linear
essa molécula que tem uma ramificação só tem um ponto de ebulição intermediário, e essa que tem duas ramificações tem um ponto de ebulição menor, porque depende do tamanho. Falando um pouquinho de solubilidade, né, a gente vai resolver um exercício que fala sobre isso. Também na solubilidade, a gente tem que lembrar que o tamanho da cadeia também vai influenciar. Por exemplo, essa molécula é mega solúvel em água, essa aqui já é praticamente insolúvel. Por quê? Porque a parte da cadeia carbônica aqui é maior do que essa. Então eu tenho, vamos dizer assim, uma parte que vamos dizer assim, que tem menos polarização é maior, então vai ter menos afinidade com a água, tá certo? Então o tamanho da cadeia influencia tanto no ponto de ebulição como na solubilidade. Beleza? Bom, então agora a gente vai resolver os exercícios de forças intermoleculares. Fala galera, vamos então agora resolver os exercícios da nossa aula de revisão sobre forças intermoleculares para a segunda fase da FUVEST da Unicamp. Bom, primeiro exercício da FUVEST 2016, a figura abaixo ilustra as principais etapas do tratamento de água destinado ao consumo humano. Então aqui tem todas as etapas até chegar aqui na nossa água potável. Item A. Na etapa de floculação ocorre a formação de flóculos de hidróxido de alumínio, nos quais aglutinam-se partículas de sujeiras que depois decantam. Esse processo ocorre pela adição de sulfato de alumínio e cal virgem à água impura. Se apenas sulfato de alumínio fosse adicionado à água, ocorreria a transformação representada pela equação química. Sulfato de alumínio e água formaria hidróxido de alumínio, que é um sólido, mais 6H+, e 3SO4, ou seja, formaria-se um meio ácido. Explique o que ocorre com o pH da água após a adição de cal virgem. Bom, o pH ele aumenta, porque o cal interage com a água formando hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio gera hidroxilas livres no meio que consomem o H+. Então, se consome o H+, diminui a concentração de H+, aumenta o pH. Vamos lembrar da nossa aula de equilíbrio, né? Então, diminui a concentração de H+, aumenta o pH. Item B. A água não tratada está contaminada, entre outras substâncias, por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, os tais do HPA. Esses hidrocarbonetos apresentam um caráter lipofílico, fílico afim, lipogordura, então é apolar. Considerando a estrutura da membrana celular plasmática, o caráter lipofílico dos HPAs facilita ou dificulta a entrada dos hidrocarbonetos nas células dos indivíduos que ingerem água contaminada. Bom, a membrana plasmática é lipoproteica, então tem um predomínio de partes apolares. O lipofílico é afim de gordura. Então, se eu tenho uma membrana lipoproteica que tem predomínio de parte apolar e o meu HPA ele é lipofílico, então apolar dissolve apolar, então facilita, pois o semelhante dissolve o semelhante. Esse é o nosso princípio da solubilidade. Então apolar dissolve apolar, então vai facilitar a entrada dos hidrocarbonetos nas células dos indivíduos. Questão número 2, questão da Unicamp de 2018, que está falando assim: uma das formas de se prevenir a transmissão do vírus H1N1, causador da gripe suína, é usar álcool 70% para higienizar as mãos. É comum observar pessoas portando álcool gel na bolsa ou encontrá-lo em ambientes públicos, como restaurantes, consultórios médicos e hospitais. O álcool 70% também possui ação germicida contra diversas bactérias patogênicas. A tabela abaixo mostra a ação germicida de misturas álcool-água em diferentes proporções contra o Streptococcus pyogenes, em função do tempo de contato. Então aqui tem as concentrações de etanol, esse maisinho significa que a ação germicida, ou seja, não tem crescimento bacteriano, e o menuzinho significa ausência de ação germicida, ou seja, crescimento bacteriano. Recomenda-se descartar uma garrafa com álcool 70% deixada aberta por um longo período, mesmo que ela esteja dentro do prazo de validade. Justifica essa recomendação levando em conta os dados da tabela abaixo e considerando o que pode acontecer à solução do ponto de vista químico. Bom, então se está aberto, o etanol tende a evaporar mais facilmente, logo a concentração do etanol vai diminuir, diminuindo também a ação germicida. Aí eu peço para você comparar 70% com 40%. Ó. Então 70% ação germicida gigantesca. Se você deixa a garrafa aberta, o etanol vai embora, então a concentração vai diminuindo de etanol. Ó, se chegar em 40% ação germicida, é nada, né? Não vai ter ação nenhuma. Tudo bem? Então é por isso a concentração de etanol vai diminuindo e a ação germicida vai diminuindo também.
Item B. Além da higienização com álcool 70%, também estamos acostumados a utilizar água e sabão. Ambos os procedimentos apresentam vantagens e desvantagens. As desvantagens seriam a desidratação ou a remoção de gorduras protetoras da pele. Correlacione cada procedimento de higienização com as desvantagens citadas. Explique a resposta explicitando as possíveis interações químicas envolvidas em cada caso. Bom, a desidratação é relacionada ao álcool 70% e ocorre por conta da interação do tipo ligação de hidrogênio do etanol com a água. Então vai remover a água porque vai interagir com a água que a gente tem na pele. E a remoção de gordura é sempre com relação à água e o sabão, né? Porque o sabão, por possuir caráter anfifílico, solubiliza as gorduras protetoras da pele. Beleza? Então um exercício simples, mas um exercício bastante bacana que envolve aí forças intermoleculares. O próximo, terceiro exercício, também da Unicamp, já faz parte do folclore brasileiro alguém pedir um prato quente na Bahia e se dar mal. Se você come algo muito picante, sensação provocada pela presença da capsaicina, fórmula estrutural mostrada a seguir, tá aqui, ó, no alimento. Logo, toma algum líquido para diminuir essa sensação. No entanto, nem sempre isso adianta, pois logo em seguida você passa a sentir o mesmo ardor. Item A. Existem dois tipos de pimenta em conserva. Uma em que se usa vinagre e sal e outro em que se utiliza óleo comestível. Comparando-se os dois tipos, observa-se que o óleo comestível se torna muito mais picante que o vinagre. Em vista disso, o que seria mais eficiente para eliminar o ardor na boca provocado pela ingestão da pimenta, vinagre ou óleo? Justifique sua escolha baseando-se apenas nas informações dadas. Bom, quando eu coloco a pimenta no frasquinho lá de conserva, no óleo está sendo extraído muito mais a capsaicina, ou seja, o óleo é mais adequado para extrair a capsaicina. Por quê? Porque saiu mais picante o óleo em comparação com o vinagre. Então, como o óleo comestível é mais picante que o vinagre, conclui-se que o óleo interage melhor com a capsaicina. Então, é sempre melhor você usar o óleo para remover esse sabor. Por quê? Porque ele vai conseguir remover. O vinagre talvez não consiga chegar a remover. Tudo bem? Bom, item B. Durante uma refeição, a ingestão de determinados líquidos nem sempre é palatável. Assim, se o prato quente também estiver muito salgado, a ingestão do leite faz desaparecer imediatamente as duas sensações. Baseando-se nas interações químicas entre os componentes do leite e os condimentos, explique por que ambas as sensações desaparecem após a ingestão do leite. Lembre-se que o leite é uma suspensão constituída de água, sais minerais, proteínas, gorduras e açúcares. Bom, a água do leite vai diluir o sal. Vai diminuir a concentração de sal, vai diminuir a sensação, né? Porque está lá com sal na sua saliva, você jogou água, vai diluir o sal, então vai desaparecer essa sensação. E como o leite tem gorduras também, as gorduras vão ter uma interação com a capsaicina, então a ardência diminui por conta da interação com a gordura do leite, tá certo? Porque a capsaicina interage, ou seja, a pimenta interage melhor com o óleo, com gordura. Então, como o leite tem gordura também, vai ter interação entre a gordura do leite e a capsaicina. Beleza? Então aí você elabora a sua respostinha. Se tiver dúvida, manda para mim. Bom, o quarto exercício da FUVEST 2014, o gráfico apresenta a solubilidade em água de álcoois primários de cadeia linear, contendo apenas um grupo hidroxila no extremo da cadeia não ramificada. Metanol, etanol e 1-propanol, o propan-1-ol, são solúveis em água em qualquer proporção. Item A. Analise o gráfico e explique a tendência observada. Então aqui com 4 carbonos tem uma solubilidade alta, com 10 carbonos solubilidade baixa, praticamente insolúvel. Então eu peguei aqui 4 carbonos, 7 carbonos só para comparar a cadeia. Quanto mais carbonos, maior é a parte hidrofóbica, ou seja, a parte que não gosta de água, com consequente diminuição da solubilidade. Então se a parte hidrofóbica é maior, vai solubilizar menos na água, tá bom? Então é essa análise. Quanto mais carbonos, menos a solubilidade, menor é a solubilidade em água, tá certo? Então quanto mais carbonos, menor é a solubilidade em água. Bom, item B. Um químico recebeu 50 ml de solução de dodecan-1-ol, que é o C12H25OH, em etanol. Então ele nem está aqui, que é 12 carbonos, né? A essa solução adicionou-se 450 ml de água e agitou-se a mistura e a deixou em repouso por alguns minutos. Esse experimento foi realizado a 15 graus Celsius. Descreva o que o químico observou ao final da sequência de operações do experimento. Dados. Um dodecanol é insolúvel em soluções que tenham menos
uma quantidade menor ou igual a 10% em volume do etanol. Bom, 450 ml com 50 ml dá 500. 50 é 10% de 500, então já está nessas condições, ele é insolúvel em soluções diluídas de etanol. O ponto de fusão do 1-dodecanol é 24 graus Celsius e a densidade dele é menor do que a de soluções diluídas de etanol em água. Bom, se o ponto de fusão do dodecan 1-ol é 24, a 15 graus Celsius, que é a temperatura do experimento, ele é sólido. Bom, se ele é sólido e menos denso, então o que o químico vai observar é isso aqui, ó. Vai observar o álcool sólido flutuando na solução de água e etanol a 15 graus Celsius. Beleza? Então a observação é essa, tá no desenho aqui, certo? Última questão de forças intermoleculares, uma questão bem famosa da Unicamp, dos ursinhos, né? Uma questão que eu acho bem bacana de usar, sempre coloco ela em prova, né? Acho muito legal essa questão. Olha lá, na tirinha abaixo o autor explora a questão do uso apropriado da linguagem na ciência. Muitas vezes, palavras de uso comum são utilizadas na ciência, e isso pode ter várias consequências. Então, ursinho branco, socorro, estou me dissolvendo. Aí o urso cinza fala, mas ursos são insolúveis. E o ursinho branco responde, para você é fácil falar, você não é polar. Item A. De acordo com o urso cinza, o urso branco usa o termo dissolvendo de forma cientificamente inadequada. Imagine que o urso cinza tivesse respondido, eu é que deveria estar aflito, pois o gelo é que está dissolvendo. Nesse caso, o urso cinza estaria usando o termo dissolvendo de forma cientificamente correta? Justifique. Não, está incorreto. Porque o gelo aqui, gente, não está dissolvendo. Ele está fundindo. Então, o gelo está fundindo, não dissolvendo. O que está acontecendo aqui é a fusão do gelo. Até por conta do aquecimento global. Então, está fundindo, não está dissolvendo, tudo bem? O gelo está passando por um processo de fusão, não de dissolução. Item B. Considerando a última fala do urso branco, interprete o duplo significado da palavra polar e suas implicações para o efeito cômico da tirinha. Olha lá, polar. Pode ser a espécie do urso polar, mas pode ser a polaridade das substâncias. Bom, como ele está na água, que também é polar, o urso dissolveria na água. Como o urso é polar, ele dissolve em substâncias polares. Essa é a graça da tirinha, né? Se você entendeu, parabéns. Se não entendeu, precisa estudar muito mais para você poder entender essa sátira química usada pela Unicamp. Beleza? Bom, gente... Com isso, nós chegamos aí ao final de mais uma resolução aqui no nosso canal, mais uma aula de revisão de forças moleculares. Se você chegou até aqui e gostou da aula, eu peço que você se inscreva no canal e curta essa aula. Se você já é inscrito e já curtiu e tem mais algum amigo que vai prestar a prova da Unicamp ou da FUVEST de segunda fase, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para que chegue nos seus amigos. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envia um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com, quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder suas dúvidas. Se mandar qualquer e-mail para mim, deixa um comentário me avisando, senão ele vai para o spam e aí eu não vejo o seu e-mail, não tenho como tirar a sua dúvida. Bom, se você chegou até aqui, se inscreveu, curtiu, comentou e compartilhou, eu só tenho que te agradecer, te desejar um excelente ano e dizer beijo, tchau!